Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o XPLG, um fundo do setor de logística. Quero comentar com vocês sobre a robustez desse fundo, do portfólio desse fundo. Obviamente vou comentar sobre os pontos positivos e também sobre os pontos de atenção. Por fim, quero comentar um pouquinho sobre o resultado do fundo nesse mês, que foi um resultado bem interessante. Bom, sem mais enrolação, então o fundo pagou 74 centavinhos por cota, tá? E esse valor representa um yield anualizado de 9,4% sobre o valor da cota no fechamento do mês, que foi 94,38. Após o fechamento do mês, a cotação sofreu um pouquinho mais, está ali na faixa dos 92,50, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, então vai dar um yield aqui até um pouco maior. Bom, no mês, então, ocorreu devolução parcial de 5.748 metros quadrados pela RG Log e houve a ocupação simultânea pela escala da referida área. Então, aqui já é um ponto de robustez do fundo, que perdeu o inquilino, mas prontamente já conseguiu locar. Então, ele nem teve um período vago de vacância. Então, era uma área demandada, uma área aquecida. Então, mostra a força do portfólio. No início do mês de março de 2023, ocorreu a celebração do contrato de locação de quase 13 mil metros do especulativo Cajamar. Para quem não sabe, esse foi um imóvel que o fundo fez, não tinha ali nenhum inquilino já pré-locando esse imóvel. Então, ele construiu para depois locar, por isso o nome especulativo Cajamar, e ele já conseguiu aqui uma grande locação que fez a vacância do fundo, física do fundo, cair de 6,8% para 5,4%, que é o menor patamar desde junho de 2020. Então, o fundo aqui está na menor vacância praticamente dos quase últimos 3 anos. Então, o fundo está negociando um valor muito descontado e com uma vacância muito baixa. Para quem não lembra, esse fundo, lá em 2019, chegou a bater R$ 120 para mais. Em 2020 ainda estava num valor elevado, com uma vacância que depois cresceu e agora está no menor patamar desde 2020 e ainda negociando muito descontado. Lembrando, não é uma recomendação de compra nem de venda, mas é uma recomendação de estudo. Avaliem os fundos de logística partindo de alguns princípios. Dentre eles, análise do portfólio. Vocês precisam analisar qual é a diversificação desse fundo, quantos imóveis ele tem, quais as localizações desses imóveis, qual a relevância dos inquilinos dentro desse portfólio, quais são os inquilinos, obviamente. Claro, tem a gestão. Então, essas são algumas métricas, alguns indicadores que eu uso para analisar os fundos imobiliários. Então, esse aqui é um diferencial desse fundo. Ele tem uma ABL muito, muito grande. E tem aqui algumas localizações privilegiadas, como essa aqui que a gente viu que teve uma devolução parcial e logo em seguida já foi locado. Então, esse é um diferencial. Bom, o fundo divulgou fato relevante no dia 13 de março sobre o recebimento integral do aluguel das Americanas. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas basicamente aqui a Americanas ainda segue naquele imbróglio da recuperação judicial. Alguma parte ali do crédito entrou na recuperação judicial e depois disso, basicamente, ela vem pagando aí com um pouco de atraso, mas colocando em dia as obrigações, basicamente em todos os fundos de logística ali que ela tem participação. Então, é algo a se acompanhar, em que pese o gestor tenha, nos outros relatórios, mantido o guidance de 74 centavos para o semestre, independente de Americanas. E a gente vai conseguir ver isso aqui bem claramente no fundo, analisando o resultado que ele gerou esse mês, que foi um resultado bem substancial. Bom, eu já vou voltar aqui na DRE para a gente analisar com mais calma. Só quero passar alguns pontos e já volto. Liquidez média do fundo de 3,2 milhões, então super tranquilo. Pessoal, lembrando, se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixa o like. Isso ajuda demais o conteúdo aqui a ele se disseminar e chegar em mais gente, que o meu intuito aqui é ajudar o máximo de pessoas. Bom, investimento por classe de ativo, então basicamente ele tem aqui imóveis, tem um pouquinho de cotas de FIIs, tipologia dos contratos também bem dividido entre típico e atípico, lembrando, ambos os contratos têm vantagens e desvantagens. Aqui é um ponto de atenção do fundo. Então eu falei aqui coisas boas, agora eu vou destacar os pontos de atenção. A gente consegue ver aqui que o fundo tem uma grande concentração em comércio varejista, mais de 50%. E por que esse é um ponto de atenção? Porque aqui a gente consegue ver grandes nomes do mercado. Porque o comércio varejista, estruturalmente, ele faz ali a sua operação com margem muito apertada.
de 1, 2%, às vezes menos, um pouco mais, mas é sempre muito apertado. E é um tipo de comércio que ele não tem um grande diferencial. Basicamente, os mesmos produtos são vendidos aqui em vários sites, então o melhor preço sempre consegue convencer o consumidor, por isso a margem é tão apertada. Com a Selic muito alta, esses players eles têm que adquirir a mercadoria para vender. Por vezes eles adquirem essa mercadoria através de algum empréstimo. Então ele faz o empréstimo para comprar mercadoria, para te vender e para depois pagar o empréstimo e ficar com o lucro dele. Eu estou aqui resumindo de uma maneira bem simplificada, tá? E aí nessa cadeia que ele teve que comprar usando dinheiro emprestado para te vender, às vezes para receber parcelado, para pagar o fornecedor dele e depois tirar o lucro, nessa cadeia ele pode ali ter algum problema de fluxo pela Selic que está muito alta e o dinheiro estar muito caro. E aí ele pode ter ali algum problema no seu caixa, consequentemente isso pode afetar ali o aluguel. Obviamente que dificilmente ele vai optar por deixar de pagar o aluguel, ele vai provavelmente atrasar outros fornecedores, enfim, porque o aluguel faz parte ali do core do negócio dele, ele não pode ser despejado. Porém, é algo algo a se monitorar, porque esse fundo tem uma exposição grande nesse comércio, metade do fundo. Então, eventualmente, a gente pode ter aqui algum solavanco, tá? Esse é um ponto realmente para se avaliar. Aqui, atualização dos contratos. Então, em maio, a gente vai ter uma atualização interessante, 16%. Vai ser praticamente a maior atualização do primeiro semestre. A gente pode ver aqui que fevereiro, março e abril, muito pouquinho. Aqui a evolução da vacância, então a gente consegue ver que esse fundo aqui em meados do ano passado estava aqui no seu pico de vacância, 9%, e veio caindo. Isso vem mostrando a resiliência do portfólio, porque a gente está num cenário macroeconômico conturbado e ainda assim a vacância segue caindo. Ele tem aqui uma diversificação geográfica interessante, basicamente em muitos pontos aqui aquecidos da logística, e aqui também é um outro ponto que eu queria destacar com vocês, que é o tamanho desse fundo. Ele tem aqui quase 1 milhão de metros quadrados de área construída, 17 condomínios, 147 módulos e anexos performados. Então, realmente um gigante. Está atrás do HGLG, obviamente, mas é um fundo muito grande. Empreendimentos em construção, ele tem um, que é o ativo em Extrema, que a gente consegue ver aqui, sendo que 2 etapas já foram concluídas, né? Uma ano passado, a outra agora em fevereiro, e o restante está previsto para o segundo semestre. Então, o fundo já no segundo semestre vai ter aqui entregue mais área construída e deve ali chegar muito perto ou até ultrapassar 1 milhão de metros quadrados. Então, um fundo muito grande. Aqui ele informa que a gente recebeu a totalidade do valor devido pela Americanas no último mês. Bom, como eu prometi para vocês, espero que vocês deixem o like. Aqui a gente consegue olhar a DRE do fundo. Então ele teve aqui receitas de locação quase 23 milhões, perdão. Teve aqui receitas de rendimentos de FIIs, quase 1,5 milhão. E aqui a gente consegue ver o resultado, obviamente abatendo as despesas. Ele teve então quase aqui 22 milhões de resultado e o rendimento distribuído pouco mais de 20 milhões. Então aqui a gente já consegue ver que ele fez uma reserva. Reserva essa que engordou e agora está aqui em 49 centavinhos por cota. E quanto foi que ele gerou de resultado esse mês? A gente consegue olhar nesse gráfico. Essa linha com esse triângulo cinza é o resultado. A gente consegue ver aqui então que ele gerou 81 centavos. A gente consegue ver que foi um resultado bem relevante porque a última vez que ele gerou esse resultado foi aqui em outubro. Aqui ele teve um rendimento extraordinário, se eu não me engano. A gente pode olhar que todos os outros meses ele estava gerando em torno de 74 centavos, às vezes um pouquinho mais, como aqui em 77, algumas outras vezes um pouco menos, e aqui ele conseguiu gerar 81 centavos. Então, muito interessante, obviamente aqui está incluindo a Americanas que pagou esse mês, mas o fundo, caso ele tenha ali uma segurança que a Americanas vai voltar a ser uma pagadora muito boa, como foi nos últimos anos, de ter esse resultado recorrente acima de 74 centavos e quem sabe é muito precoce ainda para a gente avaliar isso, a gente precisa de mais informações e acompanhando mais os relatórios gerenciais, mas no segundo semestre ele fazer talvez um ajustezinho no guidance para cima, quem sabe. Pessoal, se gostaram do vídeo, então se inscrevam, like e no Telegram a gente conversa mais, eu comento algumas coisas lá antes dos vídeos serem postados e é por lá que eu vou divulgar um material exclusivo.
Para quem quiser entrar, o link está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!